guarda-roupa, tá bom? Não é o guarda-roupa. Eu e minha esposa não temos culpa se a gente não conseguiu escolher uma tonalidade aí de paletas sei lá, desse negócio aí para deixar frio como no escritório. Então isso aqui é um escritório, tá? Só que infelizmente ele tem aí um ar meio quarto, mas não é um guarda-roupa. Galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio no Vartroy Tech. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o álbum What If, que já está disponível para você. Se você quiser adquiri-lo, clica no link aqui na descrição se eu me recordar de colocá-lo, senão vai lá no music.vartroy.com e você vai acessar a versão paga. Cara, 5 vai. Agora é metade numa ceva, tá? Ele tá baratinho assim, que é realmente para dar uma força. Esse álbum ele é muito experimental. Eu tô trazendo para cá hoje informações sobre ele de novo, porque é meio que um depoimento das minhas aventuras aí produzindo algo no Linux, porque ele foi todo feito no Linux, tá? Eu já vou entrar em detalhes, se você se interessa por esse tipo de conteúdo. Só comentando para você não achar que eu tô vindo aqui fazer propaganda do meu projeto musical. Também foda-se. Mas o objetivo aqui não é esse, não. O objetivo aqui é dar um depoimento, tá? Compartilhar um pouquinho com vocês aí das minhas experiências com a produção desse tipo de coisa dentro do Linux, sem nenhuma relação com o Windows, tá? Sem nenhum plugin de Windows rodando dentro do Linux. A gente vai chegar lá, tá? Larga já o tapa no dedão, se você curte aí o que está sendo trazido aqui no Vartroy Tech, se inscreve, ativa o belengo-dengo para você ser notificado se de fato o YouTube te notificar. E se você curtir principalmente o que vai ser mostrado nesse vídeo, vai lá no Vartroy Music, se inscreve, dá uma forcinha pra gente. Se você não quiser adquirir, você não é obrigado, mas curte lá os vídeos, as músicas, se inscreve no canal. Putz, eu vou ficar muito feliz. Realmente fazer essas coisas para mim é algo que traz uma enorme satisfação, sabe? É meio que um combustível assim que me alimenta, porque eu curto demais mexer com música. Eu já contei em coisas muito passadas aqui. Eu já tive a Vartroy era uma banda, então eu tocava muito por aí na noite e tal, mas hoje é mais isso daqui que eu estou mostrando para vocês. É um projeto de criação, gravação e publicação. E eu quero continuar assim. Eu não tenho mais pique para fazer esse lance de show, maratonas noturnas inacabáveis, viajar para cá, para lá. Isso para mim não rola mais. Mas o objetivo aqui do episódio não é esse. Vamos lá. Velho, acabei o What If. Esse álbum ele está sendo vendido bem baratinho porque eu o considero um pouquinho experimental. É o primeiro álbum que eu volto a fazer tudo do começo ao fim. Gravar, produzir, fazer a parte de produção, gravação, produção, mixagem, masterização. Não é um álbum perfeito, tá longe disso, mas se eu comparar com o que eu fiz no passado, com o que está saindo agora, principalmente porque esse álbum ele é meio que um Frankenstein, eu vou explicar o porquê, mas se eu comparar coisas do passado que foram feitos em plataforma proprietária, tá, no Windows e com o que eu tinha na época, que eu não me recordo exatamente quais eram os aplicativos, que é coisa muito antiga, eu tenho coisa de 2005, tem coisa até de antes disso, só que aí eu acabei desencanando de mixar, porque a qualidade está muito ruim, mas comparado com as coisas daquela época, eu considero esse trabalho uma puta de uma evolução, e eu até gostaria aí do comentário de vocês, se você quiser fazer um comparativo, lá no Vartroy Music você vai achar todas essas músicas, todas não, quase todas essas músicas que estão sendo lançadas nesse álbum. Ele é um compilado de músicas que já foram lançadas, e a gente tem uma música inédita que é o Wounded Wolf's Claws. Estou com a listagem aqui porque às vezes até eu esqueço. A música The Clone, que é a primeira música, eu vou começar falando das músicas, vou falar da minha experiência, como que foi feito o processo aqui dentro do meu Linux,
Vou tocar um trechinho dela e aí a gente vai conversar. Então, antes de eu começar a falar, para esse vídeo não ficar muito monótono, ou esse áudio, não sei se você está ouvindo ou está assistindo, vamos ouvir um trechinho da música The Clone. A mix e master dessa versão que eu estou colocando aqui está sendo lançada do álbum, não é a mesma que saiu naquele clipe zoeirão que a gente lançou, tá? No mês passado. Aquela mix ainda, eu tinha até comentado aqui no canal que a mix geral não estava pronta do álbum, então assim, aquela foi a minha primeira master final, mas no final das contas ela tá um pouquinho diferente dessa que eu vou tocar aqui. Então vamos ouvir um trechinho e aí a gente volta a falar, vamos lá. Eu vou tomar café enquanto isso. Bom, tá bom, né? Chega. Já deu pra vocês ouvirem bastante. Vamos lá, então. Essa música foi gravada em 2009. O que vocês estão ouvindo aqui não é gravação atual, tá? É um remix e um remaster do que foi gravado em 2009. Se você quiser fazer um comparativo, vai lá no Retro Music, no álbum The Clone, baixa a versão e compara. E aí você tira a sua conclusão. Eu acho que isso daqui ficou muito melhor. Essa versão ela tem algumas mudanças em relação à versão original, algumas dobras de guitarra. E, putz, cara, chegar nesse resultado final, para mim, uma pessoa que não é um profissional da área, um cara que manja de mixagem e masterização, para mim isso foi um grande feito, tá? Até porque o material, a matéria-prima, ela não tá legal, não é uma captação de qualidade. Uma das coisas, né, uma das dicas que os bambambãs que trabalham com isso dão é que a captação daquilo que você vai trabalhar depois responde por mais de 60% da qualidade daquilo que você está produzindo. Então, se você já tem uma entrada muito ruim, as chances são de você talvez não conseguir chegar num resultado que você está querendo ou tenha que dar muitas voltas para chegar em algo muito bacana. E é o que eu acabo tendo que fazer, porque as minhas entradas por muito tempo foram muito ruins. Agora que está melhorando um pouquinho, mas eu preciso investir bastante ainda. Mas assim, como todos sabem, eu utilizo o Keyri Neon aqui na minha base. Tá? Eu estou em cima do Ubuntu 18.04 com um Plasma Desktop em cima em Rolling Release, e o software que eu estou utilizando hoje para fazer isso daqui tudo é o Reaper. Inclusive, essa força aí que eu tenho pedido, os 5 conto aí, é justamente para eu chegar num ponto de comprar licença, porque eu precisaria estar utilizando aqui uma licença não evaluation, né? Eu queria ir lá e adquirir a de $60. Então, a sua ajuda, nesse caso aqui, vai justamente para o software, nada mais. Eu fiz em cima do Reaper, com os plugins stock do Reaper. Essa música ela não tem absolutamente nada fora do que o Reaper oferece. Eu não gosto de utilizar, principalmente hoje, que as coisas ainda estão acontecendo. Eu tenho um receio de utilizar plugins de terceiro. Eu quero entender como vai ser de fato essa evolução desses softwares em cima do Linux. Se eu estivesse utilizando o Ardor, eu estaria mais tranquilo em utilizar outros plugins. Assim mesmo, só se eu estivesse numa base LTS, tá? Agora, em cima do Reaper, eu estou meio que assim, entendendo como as coisas vão evoluir. E, velho, é o que eu venho dizendo. O que os caras entregam por padrão resolve tua vida. Eu sei que existem muitos plugins muito fodas no mercado. Eu acompanho os caras mostrando as mixagens e tal. Tem uns plugins que facilitam bastante, né? Algo que você precisa ali entender mais. Tem alguns plugins que tiram um pouco da parte técnica e acabam te dando um resultado com muito mais facilidade, mas dá pra fazer, velho, dá pra fazer. E eu acho que, eu sei que não tá perfeito, mas novamente, eu não sou um profissional da área, então isso que vocês estão vendo, cara, é um cara que tá
vendo youtuber falar sobre música em outras plataformas e tá aplicando em cima do Linux com o Reaper, tá? Isso poderia estar sendo utilizando o Ardor também, e eu só estou utilizando o Reaper por um motivo que eu sempre comento aqui, pelo plugin de correção de voz, porque para Linux, infelizmente, você não tem nada eficiente para fazer isso. E não tem jeito, cara. Uma coisinha ou outra você tem que corrigir. E eu não vou exportar o áudio, abrir o Reaper, corrigir a voz, exportar de novo e abrir no Ardor. Então, enquanto eu não tiver algo do tipo no Ardor, infelizmente eu vou ficar em cima do Reaper e quero adquirir a licença porque eu quero ter isso daqui bonitinho na minha máquina. Vamos para a segunda música. Essa já tem uma característica bem diferente da primeira, tá? Essa daqui foi uma música que a gente regravou, a War That We Can See. Ela faz parte do primeiro EPzinho da Vartroy, lá em 2000. Esse EPzinho, parte dele foi gravado em 2004 e a outra parte em 2005. Essa música em específico foi gravada em 2004. E a gente acabou regravando ela para o EP Daydreams, que a gente lançou no comecinho do ano, porque a gente tinha uma versão orquestrada feita pelo meu cunhado e a gente queria, ele fez um puta de um trampo de orquestração da música e a gente nunca conseguiu juntar toda a galera naquela época para fazer o negócio acontecer, então a gente acabou regravando no Daydreams e aplicando a parte orquestrada. Só que eu queria fazer um experimento, eu queria pegar aquilo que a gente lançou no Daydreams e fazer um comparativo. Só que nesse caso, nessa música em específico, foi a única que eu fiz isso, eu não queria utilizar o som da pedaleira captada. Eu tinha gravado com o V-Amp 2, na época eu só tinha ele, e eu não queria utilizar o som dessa pedaleira. A Declone, se eu não me engano, foi com o V-Amp, tá? Aquele som é do V-Amp, eu não tinha o sinal limpo da guitarra. Eu queria emular ela, queria ver qual é do ToneLib GFX, que foi o plugin que eu utilizei. Esse é o único plugin de terceiro que eu estou utilizando dentro do Reaper. E eu queria ver o resultado que eu conseguiria chegar com esse plugin, com as guitarras com o sinal limpo, e o que vocês estão ouvindo é isso daí. Dava para melhorar? Muito provavelmente dava, mas é uma coisa que eu também já comentei aqui várias vezes. Eu acho que você tem que idealizar um tempo que você vai destinar para determinado projeto. Quando esse tempo vai batendo no limite ou extrapola, você tem que falar assim, velho, chega, vamos para outra. Até porque eu tô com muita coisa aqui na fila para produção. As outras coisas, cara, já estão numa qualidade muito superior ao que vocês estão ouvindo aqui, tá? Sério mesmo. Daqui a um tempo eu vou trazer coisas novas que vão ser lançadas em 2020, mas já estão muito superiores. E esse álbum me fez aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo. Por isso que eu digo que ele é um pouquinho um Frankenstein, porque ele foi um ambiente de experimentação, tá, para eu conseguir aprimorar algumas coisas que eu vim aprendendo durante esse ano todo. Então essa música aqui, ela está utilizando o sinal limpo das guitarras, que infelizmente, depois que eu fui trabalhar, não o cara que fez a mixagem no Daydreams, percebi que tinha algumas falhas na captação, tá? Principalmente a minha guitarra, ela estava com muito chiado de fundo, provavelmente porque a bateria do captador ativo já devia estar se esgotando, então assim, o sinal dela não estava bacana e eu só fui ver isso quando eu fui fazer a edição. O cara não reclamou e tal, ele conseguiu tirar um som bacana, mas deu para fazer um negócio legal, tá? Deu para fazer um negócio bem bacana. Eu acho que o resultado, vocês estão, aliás, eu não pus vocês para ouvir a música, vamos ouvir, vai, deixa eu parar de falar, vamos ouvir e depois eu volto para falar. Eu vou tomar café de novo. Enfim,
já falei muito sobre essa música, então deixa só finalizar aqui o raciocínio. Ela foi um experimento, tá? Vocês estão ouvindo aí o Tony Lib Jam, em cima também do KD Neon, do Reaper. Esse é um plugin muito bacana para você utilizar para fazer emulação de guitarra. É muito bem-vindo esse plugin para Linux, acho muito show de bola os desenvolvedores estarem disponibilizando isso. Acho que dá para melhorar ainda, principalmente a parte de amplificador, porque ele tem ali um loader de impulse response, só que os impulse response nele, cara, eu não sei, falta alguma coisa na parte de amplificador para você trazer aquele som na cara, sabe? Os amplificadores dele, você precisa mexer com muita equalização para chegar num som bem para frente. Então acho que essa é um pouco da crítica que eu tenho a fazer depois de ter experimentado bastante com o Tony Lib. Mas, cara, dá para tirar um sonsaço com ele, tá? E aí, o resto é isso aí. Aliás, vale ressaltar que todas as baterias que vocês estão utilizando foram as baterias que eu criei aqui no Reaper, na mão, tá? Eu estou utilizando o Ria Samplematic 5000 e eu que fiz essas baterias com os bancos gratuitos na internet. Eu já tenho um vídeo aqui mostrando, vocês vão lá e procuram aí, que eu tenho mostrando como que eu fiz, da onde que eu tirei as peças, tá? São peças realmente gratuitas e eu fui montando, e o que vocês estão ouvindo é tudo na mão, tá? E hoje é o que eu tenho utilizado também. Esse processo já melhorou bastante, mas para esse álbum aqui eu acho que já ficou bacana. Agora vamos para a terceira, que é a Wounded Wolf's Claws, é a inédita desse álbum, e na minha opinião a que está melhor, porque aqui a gente fez a gravação do zero, foi a primeira gravação que a gente fez com todo mundo à distância, não teve um encontro em nenhum momento. O Kalash, que é outro guitarrista, ele não está mais aqui no Brasil, então ele gravou isso lá de fora. No caso dele, ele também está utilizando o mesmo cenário, só que em cima do Windows. É muito bacana isso. Aqui a gente tem uma conversa de dois sistemas, tá? Ele está utilizando também lá o Reaper, ele está utilizando o Tony Lib, só que eu não me recordo agora, não tenho certeza se ele utilizou o Tony Lib 100% Tony Lib, ou se ele utilizou aquele Ignite. Tem uns amplificadores lá para Windows que infelizmente você não tem para Linux. E se ele utilizou isso ou carregou algum impulse response na guitarra dele. Assim mesmo, assim, ele também está aprendendo bastante. Essa música aqui em especial foi um experimento pra gente. Os baixos dela foi ele que gravou também. Essa não contou com os baixistas que normalmente tocam aqui com a gente também queria fazer um experimento, que ele achou um baixo na rua, reformou o baixo e falou, vamos. E aí eu acabei também experimentando uns esquemas diferentes com o baixo dessa música. Eu acabei pondo distorção em alguns lugares para ver como que o Tony Lib ia se comportar com o baixo. Então também foi um experimento em cima das linhas de baixo que eu não tinha feito nas outras. Até porque, como ele não é baixista, ele não podia reclamar muito. Então, apesar de que ele reclamou pra cacete. Enfim, essa já, a minha guitarra já é som direto, já é som de pedaleira, de uma pedaleirinha que eu tava aqui, uma Zoom GT 9.2 TT, uma pedaleira muito foda que eu não consegui mexer, tive que passar pra frente sem aprender. De novo, vamos ouvir a música, um pedaço da música, e aí eu volto pra falar. Olha, tá ficando longo pra cacete esse episódio. Azar, vocês vão ter que me engolir até o final. Bom, tá aí. Essa aí, o vocal também foi gravado à distância. O Will, que foi o carinha que começou lá atrás com a gente. E tudo foi mixado por mim, masterizado por mim,
no Reaper, no Linux, com o que o Reaper me oferece. Poderia ter ficado melhor? Sem dúvida, mas eu acho que essa foi a primeira música que eu consegui explorar um pouquinho mais do meu conhecimento que eu fui adquirindo aí em todo esse tempo. Tá? Eu considero ela a melhor desse álbum em termos de mixagem e masterização. Tem algumas falhas, sim, eu sei que tem, mas putz, eu estou muito contente com o resultado, principalmente por estar conseguindo fazer isso tudo em cima do Linux, sem ter que ficar procurando um plugin assim, plugin assado, não sei o que. Não, tá tudo ali, vamos fazer. Estou começando a entender como tudo funciona. Já até arrisquei dar umas dicas aqui no passado, na parte de equalização, compressão, que, cara, no final das contas, o que eu tenho utilizado aqui? Essa música é um exemplo bacana, porque essa música já tem as entradas um pouquinho melhores, com uma qualidade um pouco melhor. Então, aonde você acaba focando mais? Volume, equalização, tá? Levanta ali um pouco do agudo no médio, tira um pouco de grave daqui, aumenta o grave dali e tal. Compressão, tá? Principalmente para as vozes, um pouquinho no contexto geral. Talvez ali eu acabo utilizando um pouquinho algum exciter para ressaltar um pouquinho alguns sinais de frequências mais agudas, para trazer um brilho maior no som. Que mais que a gente utiliza ali? Uma saturação para você normalizar um pouco mais o som. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo com algumas pessoas. Quando você tem uns picos muito altos no áudio todo, para você não esmagar o áudio de uma vez e acabar dando aquela impressão de esmagamento, você vai perdendo um pouco do brilho sonoro, você vai misturando ali a compressão com a saturação para ir deixando a coisa mais normal, e aí quando você vier com um pouquinho de compressão no geral, a coisa se mantém com a mesma dinâmica. Isso foi uma dica muito bacana e eu desde então venho utilizando saturação para ir normalizando essas coisas aí, e também a compressão em escadinha, Você não aplica um compressor de uma vez. Você põe um compressor com ratio X aqui, olha um pernilongo, com ratio X aqui, aí você comprime um pouquinho o sinal, depois você joga outro compressor para baixo, vai comprimindo mais um pouquinho e vai indo. Então também isso é uma técnica bem bacana que eu venho utilizando principalmente para voz, para você não tirar a dinâmica, não deixar na cara que você está comprimindo demais aquilo. Tem muita gente que vai corrigindo também as alturas, principalmente de voz, na mão. A minha experiência ainda não foi bacana com isso. Mas, cara, tá aí. Essa é, na verdade, assim, a primeira música que eu acho que ficou muito bacana em termos de mixagem e equalização. Mixagem e masterização, tá? E essa daí é nova, é gravação atual, é gravação, a minha parte foi toda feita aqui, o material foi sendo trazido de fora e foi tudo sendo composto dentro do Reaper no meu ambiente aqui. Depois a gente tem a The Soldier. Agora eu já posso falar bem rapidinho, porque agora as duas outras músicas, os bichos estão caindo aqui, são assim, não tem muito o que falar. A The Soldier é uma música que a gente lançou em 2016. Essa nós fomos gravar dentro do estúdio do cara que mixou e masterizou o Daydreams. Nós fomos lá, juntamos galera, pagamos, entramos lá, gravamos em 2 dias. Foram 2 dias inteirinho de gravação, e isso tudo foi feito lá. A diferença dessa versão aqui é que a original tem 7 minutos e pouco, e eu decidi fazer um radio version, tá? Um short version dessa música, porque eu achei que tinha muitos exageros da versão original e eu queria lançar uma versão um pouquinho mais enxuta. Eu acho que tinha muita coisa ali que dava para tirar fora da música, e aí eu taquei aqui dentro do Reaper e saí picotando ela, a versão masterizada, e depois só exportei. Tá? Então o que vocês estão ouvindo aqui é o que a gente fez lá picotado aqui. Eu não tenho os áudios que a gente gravou lá. Tá? Eu não refiz a mixagem e a masterização. Eu só fui
picotando a música e emendando ela de uma forma que parecesse que ela realmente foi feita daquela forma. Vamos ouvir um trechinho aí e depois a gente já vai para a última. Pronto, não tem muito o que ouvir porque não fiz muita coisa nesse som. Se você quiser ouvir a versão completa, ou você adquire aí o álbum, ou você espera chegar a vez dela. E por último, para finalizar, essa aqui é o que eu tenho menos para falar, que é, na verdade, assim, a orquestra que meu cunhado fez, que a gente colocou na War That We Can See, na versão do Daydreams, eu achei bacana compartilhar pura, sabe, a orquestra pura para você ouvir com mais nitidez aquilo que foi feito. Claro que a gente não tem uma orquestra tocando aqui, porque eu não tenho nem grana para pagar uma orquestra para tocar pra gente, né? Venhamos e convenhamos, ninguém vai fazer isso por livre, espontânea, gratuita. Eu ia inventar uma palavra que não saiu, mas por livre, espontânea vontade. Então, isso é som sintetizado, e essa sintetização de som foi feita em 2006, tá? Então, assim, no mix geral tá muito bacana. Aqui talvez você perceba aí um pouquinho da sintetização, porque não é 100% natural. Você não consegue ouvir um som desse e falar assim, cara, é uma orquestra tocando, tá? Mas eu achei bacana compartilhar, porque, cara, eu particularmente acho que o que o Matheus Bitondi fez foi uma obra muito bacana, muito genial. Ele manja muito, ele trabalha com isso, ele produz som para a orquestra, e eu achei que ficou muito bonito, sabe? É uma coisa que eu gosto de ouvir e falar assim, nossa, cara, não é porque ele fez pra gente, mas sabe, são umas sacadas de instrumento entrando aqui e ali, é muito difícil de pessoas meros mortais assim como eu ir lá e fazer. Então eu achei muito bacana disponibilizar isso para vocês. Eu vou deixar um trechinho dela e vou me despedir. Vocês vão ouvindo aí o finalzinho desse episódio com um trechinho da War That We Can See, com a orquestra da War That We Can See, e larga o tapa no dedão. Ficou longo pra cacete esse vídeo. Se inscreve, vai lá no Virtual Music, dá uma força pra gente. E a grana, se tiver alguém que contribuir com esse álbum, essa grana vai única e exclusivamente para eu adquirir a licença do Reaper. Beleza? É isso. Um abraço. Valeu. Fui.